Eu sou filho de uma empregada doméstica. Ganhar o que eu ganho como professor titular da USP, nunca imaginei ganhar. Tem até uma casa que é minha, imagine. É um negócio, eu nunca imaginei. Eu sempre morei de aluguel, de empréstimo, de favor, né? Querem pensar, vocês que têm algum poder? Nunca façam uma festa de Natal e chame a sua empregada. E peça para o seu filho dar o brinquedo velho para o filho da empregada. Eu odiava o Natal. Aliás, odeio até hoje. Agora virei um cara que disfarça isso. Reúne os amigos, meus filhos, as esposas e maridos, os parentes. Mas quando consigo ficar quieto no Natal, me dá uma tristeza profunda. Se existia um cara que fez tudo aquilo que diz que um tal de Cristo fez, ele provavelmente mandaria prender todos os caras que fazem essas festas de Natal. E que dizem que o Natal é comprar brinquedos, comprar comida boa, etc. Se nós pegássemos todas as mesas natalinas e levassem nas favelas, nos asilos, nas prisões, e às vezes um cara está lá não porque é bandido, porque nunca teve um Natal. Ou teve como alguns natais que eu tive, onde a roupa velha do filho da madame era dada ao cara, e ainda eu tinha que agradecer e dizer obrigado, etc. Então, outro dia minha filha falou, olha, dê para quem você quiser, desmonte, faça pano de chão, mas não me vá trazer gente aqui para você dar essa roupa velha. Se ela não serve mais para você, não serve para ninguém, nem mais poderoso, nem mais pobre. Não dele, as pessoas não vêm catar lixo na sua casa. Porque tem um monte de coisa que para a gente é lixo e a gente acha que para alguém é digno. Dá lá uma lavadinha, finge que passou, desinfeta, quando desinfeta, e dá para o fulano. Eles não têm ideia do mal que isso faz à psique de quem recebe. E alguns, inclusive, foram treinados a vida toda para dizer, oh, muito obrigado, olha, ficou tão bom em mim. Etc. Uma merda, porque a indignidade não veste ninguém, não alimenta ninguém. Entende? Então, projetos feitos numa Câmara Municipal para todos os cidadãos. Se ela não serve para o pobre, para o desesperado, para o deserdado, não deve servir ao poderoso, ao industrial, ao dono da empresa, etc. Alguma coisa de errado existe no nosso projeto de manutenção da coisa pública. A coisa pública é pública. É também do deserdado, é também do que não paga imposto, é também do simples, do pobre, do doente. Entende? Então, você que é funcionário público ou quer ser funcionário público, aprenda pelo menos isso com este velho professor. Não é que você vai ganhar mais ou menos, e nem que deva, mas não discrimine. Não trate o poderoso e rico de um jeito e o humilde do outro. Se você é meio ranzinza e não cumprimenta ninguém, não cumprimente ninguém. Mas se você nem olha para o pobre, para o negro, para o simples, para o deserdado, e ao poderoso, não importa a cor que tenha, mas importa a conta bancária e a influência política que tem. Você diz, oh, como vai? E a família, como vai? Não faça isso. Ou se faça, faça como esse menino, com todo mundo. Até com uma mulher humilde que está de madrugada, cobrando pedágio num posto, chuva, frio, o diabo qualquer. Se você não é capaz de ser simpático ao simples, não seja com ninguém. Porque senão você não é um homem simpático. Você é um ser humano desprezível, porque é capaz de discriminar o outro. Essa é uma das coisas importantes. Não há livro de universidade que escreva essas coisas. E só um velho maluco tem coragem de dizê-lo. Mesmo com o risco de nunca mais ser convidado a fazer nada com essa gente. Mas é preciso que faça isso. Ah, o senhor deve ser perfeito. Os cambal tem um monte de defeito. É um monte de defeito. Às vezes me irrito, às vezes eu estou com pressa de chegar na universidade, devia ter acordado um pouco antes, passo do lado do cara, mando ele a merda, ele me faz um símbolo, eu faço outro para ele e vou-me embora. Entende? Portanto, não queiram, eu não sou um santo. Estou longe de ser um cara inteiramente digno. Entende?
mas às vezes fico mais triste quando faço uma indignidade do que quando recebo um elogio. E esse tipo de termômetro é importante. Eu não vim aqui fabricar santos, porque eu não sei se existem santos. Eu desconfio que um cara santo, em geral, é um canalha disfarçado. Mas sejam dignos. E um bom treino de treinar a dignidade é com o humilde. Com o poderoso você não está sendo digno, você está sendo bajulador e puxa-saco. Né? Ah, mas então vou discriminar o poderoso? Não, trate, ele vai aprender a diferença entre dignidade e bajulação. Entre puxa-saquismo e honradez. Acho que essa é uma coisa importante. Isso não está escrito em livro nenhum. Talvez você diga, perdi tempo, o cara não ensinou nada. Mas eu gostaria de discutir isso com vocês. E é muito difícil a quem se candidata a uma coisa. A primeira coisa que nos ensinaram é tentar descobrir qual é o humor de quem vai nos julgar e tentar parecer a esse fulano justo. Ou dizer amém às coisas que ele quer. Essa é uma coisa difícil. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês, e é muito importante, eu conto fatos. No fundo, fatos que eu vivi. Depois que eu virei doutor na universidade, a próxima etapa é fazer livre docência. Eu fui julgar uma ontem, anteontem, etc., em Bauru, na Unesp de lá. E eu não era livre docente. Não era livre docente. Muito bem. Não tem importância nenhuma. Tem um pequeno acréscimo salarial, mas não é nem substantivo isso. Mas eu comecei a perceber que comecei a ser mandado por gente que não tinha a qualificação que eu julgo necessário, porque eles fizeram um doutoramento bem depois do meu e já tinham livre docência. Então fui ler na universidade o que era preciso fazer para ter livre docência. Tem que ter o que eles chamam de memorial. Tudo que eu fiz antes da livre docência tinha que estar escrito lá. E como eu devo ser um bagunceiro, e curiosamente escolhi fazer uma coisa que eu gosto, eu produzo. Se eles são de qualidade todos, certamente não são. Mas se tem algum de boa qualidade, deve ter, porque foi aceito em revista internacional, foi traduzido, foi levado, fui convidado a falar por causa das bobagens que escrevi, etc. Então, o meu memorial era suficientemente rico. Mas mesmo assim eu não perguntei para ninguém o que era uma tese de livre docência. Fui ler os regimentos da universidade e percebi, nem sei se até hoje é assim, que na USP o livre docente deve escrever um memorial de tudo que ele fez na vida. Né? Em geral não precisa escrever as sacanagens que fez. Por isso que tem gente que entrega um memorial quase em branco, porque só fez sacanagem, então, né? Ou deu um jeito de maquiar a sacanagem. Né? Mas não tem importância. E tem que mostrar esse tipo de trabalho e escrever uma tese de livre docência. Que, claro, se você já é doutor, e quem não é doutor não pode fazer livre docência, a tese supostamente é um doutoramento um pouco mais robusto. Cientificamente, se é de ciência pura, um pouco mais profundo. Enfim, tem que ser melhor que o seu doutorado. Supostamente. Mas a universidade permite, ontem eu percebi que a Unesp ainda também, ontem e anteontem, mas na USP eu não sei se hoje ainda é assim. Você pode optar, em vez de fazer uma tese, fazer um percurso acadêmico. Você não vai dizer, torço para tal time, gosto de sanduíche de mortadela ou qualquer bobagem dessa. Você tem que ser alguma coisa acadêmica e fazer uma história de passos acadêmicos que deu. Eu falei, isso é legal, porque você mesmo, ao tentar escrever isso, você faz uma reavaliação da sua vida, que não vai interessar a ninguém. Mas se você tiver coragem de ser sincero, talvez você leia a sua livre docência e diga, eu não estou preparado para ser livre docente. Isso aqui é um amontoado de porcaria, não vou fazer. Então eu escolhi esse caminho. Nessa época eu escrevia na revista Super Interessante e apresentava um programa de televisão sobre matemática. E então, esses 2 capítulos eu escrevi num tiro só.
E isso causa um impacto. Se apareceu na televisão, nem que seja como ladrão de galinha, o cara, pô, viu o senhor na televisão. É um negócio inacreditável como aquela máquina forma, dá notoriedade a cada maluco. Pode ver que boa parte dos programas, o cara espremer não tem nada digno para você aproveitar. Mas você apareceu lá, de preferência, com uma florzona na lapela ou qualquer outra coisa, né, falando qualquer bobagem, você acaba virando um ícone da comunicação. Como eu falava sobre matemática, né, nem tinha talvez grande audiência, mas escrevia numa revista de grande divulgação. E então escrevi sobre isso. Mas um dia eu fui incumbido pela PUC de São Paulo, nunca trabalhei lá, de fazer o vestibular da PUC. Eu não tinha parente, não tinha ninguém ligado, eles queriam um matemático. Então, as questões de matemática daqueles 2 anos na PUC, foi esse velho bobo aqui que fez. Daí um dia o cara me chamou e disse, tem gente que diz que você pergunta coisa que não é de matemática, né? Eles queriam perguntas de livro. Isto é, eles foram treinados em cursinho para responder aquelas bobagens que tem, né? E quando você pergunta um significado um pouco mais profundo de um assunto, entende? Por exemplo, quem estudou Galois sabe que ele pensava nas grandes estruturas matemáticas. E então o conjunto dos números inteiros forma um grupo, certo? O conjunto das matrizes quadradas também forma um grupo. Ah, você aprendeu somar, subtrair, multiplicar, matriz quadrada. Então você sabe, pensa que sabe cálculo matricial. No entretanto, você multiplica a matriz A com a matriz B, dá um resultado. Se você multiplica B com A, dá outro. E se você multiplicar 7 por 5, dá um resultado, e multiplicar 5 por 7, então o seu professor de matemática elementar dizia que a multiplicação é comutativa, a adição também. A adição de matrizes é comutativa, mas o produto não. Então, pensando num anel, é um anel não comutativo. Portanto, os comportamentos do conjunto de matrizes não é o mesmo do conjunto de números. Então, quando eu trabalho com matrizes, eu devo ter um cuidado que quem trabalha só com números limpos não precisa ter. Todos nós sabemos bem manusear números. Pensamos que sabemos manusear matrizes. Sabemos operar com as matrizes, mas a essência do significado de uma operação com matriz não é óbvia. Por quê? Porque não é a mesma que se aprendeu com número. Ela não tem o mesmo comportamento. Certo? O matemático, o físico chama isso de matriz, produto não comutativo. E isso tem importância em algumas aplicações mais avançadas. Em geral, por exemplo, a posição de um satélite na proximidade de um planeta não é dada por um número, é dado por uma matriz. Então, quando eu vou fazer um aparato que faz um satélite se aproximar de um país, se eu usar a ideia puramente numérica, eu posso cometer erros, porque o número é comutativo. Mas a matriz, que é um conjunto de números, uma tabela de números, é não